bem, boa tarde a todos, a todas. Sejam bem-vindos à Feira do Empreendedor, sejam bem-vindos ao ciclo de palestras. Eu sou Bernadette, vou apresentar para vocês aqui este tema primeiro da tarde, inaugurando a Feira do Empreendedor na área de finanças. Vamos falar de uma coisa que quase não preocupa ninguém no dia a dia, é verdade? Esse tal de fluxo de caixa. A gente costuma brincar e dizer o seguinte, fluxo a gente sabe o que é, caixa já faz tempo que a gente não vê, né? Então, vamos tentar combinar essas duas coisas. Nossa palestra terá duração de 1 hora, vamos procurar encerrar em 40 minutos o conteúdo e depois trazer para vocês, abrir para algumas questões, algumas perguntas, o tempo é curto, né? Então nós vamos meio que correr nisso. E eu gostaria de começar com vocês então, passa a tela por favor, perguntando para vocês se vocês já tiveram essa experiência de sobrar mês no final da receita. Sabe aquele negócio de que, quando a gente é assalariado, a gente diz o seguinte, sobra mês no final do salário. Tem uma pesquisa que saiu recentemente em Porto Alegre que diz que o brasileiro ele tem, em média, dinheiro para 21 dias do mês. E eu brincava e dizia assim, os outros 9 dias faz o quê? Usa cartão de crédito, limite de cheque especial, né? Claro que isso não acontece na nossa realidade. Isso normalmente acontece no pessoal que foi pesquisado por Porto Alegre, né? Por essa empresa de Porto Alegre. Aqui a gente não tem essa rotina. Não acontece, claro que não foram só essas pessoas mesmo. Mas a nossa rotina no dia a dia, a gente sabe que tem que pagar a conta ou não? Isso é certeza. Vai ter dinheiro para isso? Isso também é certeza? Não? Olha, gente, o empresário, no dia a dia, o que ele precisa? O que ele quer saber? Tem duas questões que eu acredito que se nós tivéssemos certeza absoluta da resposta, nós gerenciaríamos de uma forma muito mais tranquila, que são duas questões. A gente quer saber, em princípio, se a gente vai ter dinheiro para pagar as contas e se a empresa dá lucro. Respondidas essas duas questões, já não está tranquilo para a gente gerenciar? Pois é. Eu imagino que vocês já devam ter visto uma carinha assim. Sabe aquela segunda-feira, início de mês, época de pagar salário, impostos, pagar aquelas compras, fazer novas compras e pagar as que já estão lá, produzir, vender, enfim. Porque a gente não começa... quem é empresário do setor de serviços aqui? Por favor. Vocês são sossegados, não tem esse problema, né? Porque já começa com receita garantida, é isso? Não? Mas como? Diz que o setor de serviços é o mais privilegiado? Não tem problemas? Não é verdade isso? Que é indústria? Tem indústria aqui? Não tem indústria. Pois é, mas os que dizem que tem mais problema não estão, né? Comércio, por favor, de comércio. O pessoal do comércio, diferente do pessoal de serviços que já entra com receita garantida todo mês, né? O pessoal do comércio, eles têm uma coisa interessante. Vocês sabiam que vocês começam o mês zerado? Né? Olha só, começa o mês não só zerado como devendo. Na verdade, zerado de receita. Não é? A gente começa zerado de receita, mas uma coisa a gente tem certeza, as contas estão tudo lá. Porque tem coisas que você não precisa mais fazer, elas já nascem prontas. Quando você pensou em montar o negócio, tem conta que já estava no fluxo de caixa. Quer você tenha colocado no mapa, quer não, no fluxo de caixa ela já estava. E ela vai ficar lá. Acreditem vocês, até o final do ano você já tem conta para pagar. Não precisa fazer nenhuma mais que já está lá. Ela já está pronta. Como a gente nasce, praticamente, eu brinquei com o pessoal de serviço, que é ainda pior, né? Porque você vende uma coisa que não é tangível. Não é verdade? Você não tem como mostrar. Você sabe que o que potencializa a venda é quando nós conseguimos oportunizar para o cliente acionar vários sentidos. Quanto mais sentidos a gente puder acionar, mais facilidade a gente tem na venda. Ou seja, nós compramos com os olhos, compramos com as mãos, né? Compramos pelo olfato, pelo paladar, enfim, pelos sentidos. Imagine o que é um prestador de serviço fazer isso. Né? Ele não consegue, porque é intangível o bem que ele vende. Então ele começa com -1. O comércio começa zerado, o serviço começa com -1, porque ele tem que convencer a todo cliente primeiro. Mas uma certeza nós temos, para que a gente possa honrar os nossos compromissos, nós precisamos vender. Nós precisamos vender. E aí, como é que a gente está traçando meta de venda lá? Com base em quê? Como é que é a nossa inspiração para traçar a meta de venda? Como é que a gente se inspira?
Quanto que eu preciso vender por mês? Aí parte de uma coisa chamada ponto de equilíbrio, né? Porque, gente, acredita em vocês, e aqui a gente tem novos empreendedores que estão surgindo, enfim, e para quem está aí com a ideia de uma oportunidade de negócio, querendo começar, acredite você, não é quanto eu quero vender, é quanto a empresa precisa que eu venda. Porque a meta não somos nós que fazemos mais. Assim como a empresa já nasce com custos prontos, que já estão no fluxo de caixa, nós nascemos também com uma meta pronta. E não tem a ver com a nossa vontade. Tem a ver com uma necessidade de permanência no mercado. Então, aí nós temos que, no mínimo, mesmo indo em venda, você sofre isso, sazonalidade em vendas? Tem? Tem, né? Imagine sazonalidade, capaz mesmo, né? Principalmente quem vende, por exemplo, material escolar, nunca tem sazonalidade. Quem trabalha com segmento de sorveteria também não tem. Né? Enfim, todos os nossos negócios, e quem trabalha com o setor de confecção, venda, comércio de confecção aqui. Olha só, felizes de vocês que trabalham, né? Trabalham 12 meses no ano, não dá para trabalhar 13, por isso que não trabalha, mas em algumas épocas trabalha por 13, para quê? Para ter prejuízo 4 meses e 8 compensar. Não é isso? Isso não dá de realidade no setor de comércio de confecção? Se não fosse assim, por que eles fariam promoção? Não é? Por quê? Porque tem sazonalidade, tem meses difíceis e todos os nossos negócios têm. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque venda, gente, é um negócio assim, ó. Mesmo indo em venda, tem que trabalhar para empatar, pelo menos. Porque senão não tem fluxo de caixa que aguente. Né? Por isso a importância da gente ser estrategista. Então nós nascemos com todas essas preocupações. Dia a dia nosso é isso aqui, ó. Eu tenho que vender? Tenho. Quanto que eu preciso vender? Como é que eu vou fazer? Como é que está o meu mercado? Ah, mas o mercado está saturado, tá assim, o pessoal não tem dinheiro. Ótimo, é exatamente por isso que você precisa de estratégia, porque se tivesse tudo certo, não precisava de estratégia. Eu costumo brincar e dizer o seguinte, eu vejo assim, o maior número de campanhas promocionais que eu vejo, em termos de varejo, por exemplo, é em épocas de festas, não é? Natal, Ano Novo, Dia das Mães, eu falei, gente, não precisa. Nessa época, eu já estou motivado a comprar o presente para minha mãe. Não é? Claro que as pessoas precisam saber onde comprar. Então, a gente faz mais institucional. Janeiro, some as campanhas promocionais, some as estratégias de venda. A gente só precisa de estratégias fortes no mês que é ruim de venda. Porque nos meses naturais, né, de que naturalmente a gente vende, a gente trabalha, dá continuidade às estratégias que nós já temos. Então, assim, quando a gente fala de vendas, a gente está falando de você pegar o teu fluxo de caixa anual, você pegar aquele mapa, né, e dizer assim, o negócio é o seguinte, tem que se comportar assim, esse é o comportamento. Ah, que bom, isso é o que eu quero, mas como eu vou fazer? Isso é planejamento, né, que é um outro tema que vocês vão trabalhar numa outra palestra. Muito bem. Além das vendas, a gente tem aquele tal de desconto. Aqui em Curitiba, o pessoal, eu não sou daqui, tá? Aqui em Curitiba, o pessoal costuma pedir desconto ou nem? Não? À vista o pessoal quer desconto? Capaz. Gente, e olha, e nós também, né? Vocês como consumidores não ficam muito bravos quando você fala assim, ah, então em 5 vezes é esse preço. E se eu pagar à vista? Ela fala é o mesmo preço. Você não fica irado com a pessoa? Nós também ficamos, né? Como consumidores. Então, assim, ó, desconto é o maior inimigo do tal do fluxo de caixa. Por quê? Porque tem que fazer formação de preço de venda prevendo desconto. Porque se você não prevê, se tira da onde? Da onde que a gente tira se não prevê? Do lucro. Que já é uma margem bem gorda. É isso? O lucro da gente já é desse tamanho. O cliente pede desconto, é da nossa cultura, é necessário, tem que estar na nossa política, mas nós precisamos, né, ter isso também estrategicamente pensado. Além disso, né, fornecedores. Aqui nós temos quem trabalha com a indústria, mas mesmo quem quem depende muitas vezes dos nossos prestadores de serviço, gente, imagine aquilo que você tem prazo para entregar. Você precisa entregar dentro de um prazo e o teu fornecedor sumiu nessa hora. Isso é como impressora, né? O dia que você precisa imprimir para entregar ontem, a impressora resolve não funcionar e o pessoal de informática diz, já está indo o técnico. E você sabe que o já está indo dele é diferente do nosso, né? Sabem disso? Então, aí, assim, gerenciar fornecedores que interferem diretamente no nosso fluxo de caixa, sim. Vocês já fizeram? Porque previsão de venda é muito bacana. Por quê? Porque ela nos dá também a dimensão de quanto que eu tenho que comprar.
não é? E nós temos um risco grave quando a gente fala de comércio, por exemplo, porque comércio tem que ter estoque, não é isso? E estoque é o maior inimigo do tal do capital de giro. E a nossa política de estoque está diretamente ligada à política do fornecedor, de entrega do fornecedor. Então, olha a importância do fornecedor no nosso fluxo de caixa. O prazo que ele dá, o desconto que ele nos dá também, o tempo de fornecimento. Isso é uma preocupação de vocês ou não? Gerenciar os fornecedores? Imagine, então, que você vai ter domínio disso se você tiver fluxo de caixa pronto dentro da tua empresa, aquele mapa de fluxo de caixa, você gerencia a tua relação com o fornecedor, você não fica refém do que ele vai te trazer, né? Além disso, tem um tal de contas a receber. Alguém vende a prazo aqui, por favor? Sem ser no cartão. Tudo bem com vocês? Tá tudo certo? Tudo tranquilo? Cliente paga em dia, sem nenhum problema, não dá problema nenhum. O maior sonho de todo comerciante é vender à vista, né? Eu conheço uma empresa lá da minha região, moro no Oeste, conheço uma empresa que é tudo de bom. Pensa só, você imagine que em 12 anos de empresa, você sabe quanto que ela perdeu até hoje? R$170. Falei, me conta o milagre, estou só vendo à vista. É a única vez que eu peguei cheque, eu perdi, daí desisti, né? Vendo à vista ou no cartão. Então, olha só, o nosso contas a receber, quanto que eu tenho para receber, quanto que eu prevejo receber, e não importa qual seja a modalidade de venda de vocês. Se eu vou vender, eu preciso prever como é que eu vou receber, qual é a minha condição de venda, não é? E a gente está falando, e eu estou falando de uma ferramenta chamada fluxo de caixa, que é uma ferramenta de previsão, de estimativa, do que vai acontecer lá na frente com o nosso caixa. E sabe por que ela é importante? Porque isso evita que a gente fique apagando incêndio. Já viram aquele empresário bombeiro? Conhecem algum? Nenhum. Tudo bem, depois eu vou dar um exemplo para vocês de como é que ele é, né? Aquele sujeito que corre. Até é interessante porque a gente identifica ele logo, porque quando a gente pergunta para ele, e aí, como é que estão as coisas lá na sua empresa? Ele diz assim, pois é, a gente está aí correndo atrás. Falo, misericórdia. Correr atrás é para perdedor. Aí, pior, ele emenda ainda e diz assim, a gente está correndo atrás do prejuízo. Falo, mas pior ainda, se fosse do lucro eu ia entender. Mas correr atrás e do prejuízo é pior ainda. Isso quando ele não diz que ele está matando um leão por dia, deixando 2 amarrados para o dia seguinte, né? Que a coisa está feia, que está empurrando com a barriga. E aí eu pergunto para ele, como é que está o teu fluxo de caixa? Porque para você correr na frente, você precisa saber antes do que vai acontecer depois. Não é? O fluxo de caixa é isso, ele te permite saber antes o que vai acontecer, para quê? Para dar tempo para trabalhar estratégia, para dar tempo para buscar caminhos, e caminhos que não é aquele de apagar incêndio mesmo, que é o uso de limite, né? O tal do capital de giro lá que o banco te oferece, não é? Não sei se eu vou falar para o pessoal do Banco do Brasil, que eles são nossos parceiros, tá? Né? E aí vem assim, não, a gente tem uma linha bem bacana, baratinha. Eu falo, barato é aquilo que você não paga. Não é? Barato, capital de giro barato. Isso, eu ouço isso todos os dias no atendimento. Verdade, você conhece uma linha de capital de giro barata? É barato é aquilo que você não paga. Qual que é a melhor forma de você fazer capital de giro dentro da tua empresa? É vendendo o teu produto ou serviço. Não é vendendo assinatura em contrato. Não é? Só que, às vezes, é necessário? É necessário, sim. Às vezes é necessário, porque nós temos uma oportunidade de negócio, né? Ou, às vezes, a gente tem uma necessidade imediata que a gente precisa fazer. À medida que o tempo vai passar, a gente só não pode achar normal. A gente só não pode achar normal ter fluxo de caixa negativo. Porque tem dias do mês onde a gente tem que pagar salários, onde a gente tem que pagar investimentos, onde a gente tem que fazer manutenção dos nossos estoques que são difíceis. Quais são os dias mais difíceis lá na empresa de vocês? Dias do mês que são mais difíceis, assim, que o caixa tem maior inflação. Só os primeiros 30 dias, depois vocês dão conta, é isso? Gente, historicamente, nós sabemos quais são os dias críticos de caixa da nossa empresa. Se vocês pararem para analisar e mapear isso, vocês já sabem, né? Isso é mais ou menos como encargos, né? 13º e férias.
Quando é que vocês já sabiam que vocês vão ter que pagar este ano também 13º e férias para os seus funcionários? Sabiam disso? Desde quando? Hã? E vou esperar quando? Para fazer o reserva de caixa para pagar, porque chega ali por outubro, né? Você começa a falar assim, Deus me livre, a gente vai ter que trabalhar muito, porque está chegando o final de ano e a folha de pagamento aumenta, né? Mas a Caixa Econômica já liberou lá um recurso, se eu quiser, para pagar o 13º. Gente, você já sabia disso em janeiro, o que você fez com essa informação? Porque fluxo de caixa é para gerar informação. Problema, quando eu quero investir? Vocês já sentiram pressão no estômago quando vocês precisam investir em alguma coisa? Já? Não? Sim? Não dá medo de você investir? Será que eu vou dar conta disso? A gente tem pressão no estômago mesmo. Por quê? Porque se a gente não mapear e não disser assim, olha, tem que cumprir esse cronograma aqui para eu poder investir. Ah, mas eu estou com sobra de dinheiro em caixa. E essa sobra, ela vai durar para quanto tempo? Como é que estão os teus compromissos? Né? Quais são as reservas necessárias? Então, gente, eu imagino que na história e no dia a dia de vocês deva ter alguma coisa assim, de um dia vocês amanhecerem e estarem assim, né? Sem saber o momento que eu vou investir, se está dando lucro realmente, se isso compensa, se não compensa, se esse fornecedor é o melhor, se não é, se eu preciso manter estoque, se eu não preciso manter estoque, qual que é o estoque ideal? Essa é uma pergunta que eu já ouvi várias vezes. Então, Bernadette, você falou que o estoque prejudica o capital de giro, mas qual que é o estoque ideal? Depende, né? Mas tem um estoque ideal, toda empresa tem um. Toda empresa tem um. Quanto você vende? Ah, eu vendo 50 mil por mês, ótimo. Qual que é a tua taxa de marcação? Ah, eu marco com 100%, ótimo. Então, 25 significa que para você fazer 50, você precisa ter 25 de mercadoria. Quanto que você tem no estoque? Tenho 300. Então, você não precisa mais comprar nada pelos próximos 10 meses, né? Porque já está tudo no teu estoque. Não é isso? Você não precisa de 25 mil reais para fazer 50? Então, qual que é o estoque ideal? Estoque ideal, na verdade, é aquele que você vende antes da duplicata vencer, vende e recebe. Tudo antes da duplicata vencer. Esse é o ideal. Vender só isso. Só que o ideal é o inimigo do fazer. Não é a nossa realidade, não é? Então, a gente precisa trabalhar dentro da nossa realidade, mas não fazer a nossa empresa sofrer. Porque falta de dinheiro em caixa não faz a empresa inteira sofrer. O nível de tensão por falta de dinheiro em caixa interfere em todos os processos. Interfere na venda, interfere na compra, interfere no relacionamento interno, interfere no relacionamento com o cliente. Por isso ele precisa ser cuidadoso. E sabe o que é pior? Isso é só consequência. Falta ou sobra de dinheiro em caixa é só consequência. Não é causa. A gente tem que descobrir a causa. O que faz com que a minha empresa tenha sobra ou falta de dinheiro em caixa? Qual é a causa? Porque, senão, a gente trata disso como trata a febre. Febre é causa ou é efeito? Efeito. Febre é efeito, normalmente, de uma infecção ou de alguma coisa que tenha no organismo. Se eu pegar essa pessoa que está com febre e der um antitérmico para ela, quanto tempo vai durar? Então, até 6 horas, né? Ok. Aí a febre volta. Depende da febre. Dou de novo antitérmico e continuo só no antitérmico. Ele vai continuar fazendo efeito? Não. Na verdade, ele vai fazer efeito contrário. Ele vai potencializar o problema se eu continuar ministrando só antitérmico. Por quê? Porque isso não é causa, é efeito. Dentro das empresas, o que a gente vê? Isso, o que me queria dizer isso são 20 anos de consultoria dentro das organizações em consultoria financeira. Normalmente, falta dinheiro em caixa, que é efeito, não é causa, é efeito mesmo. Ele vem, capta um recurso de alguma natureza e supra aquela necessidade. Ele deu remédio para a febre. Daqui a pouco, vai faltar de novo. Por quê? Porque não atacou a causa. Quais são as causas dessa falta de dinheiro em caixa, normalmente? E é aí que a gente tem que atacar.
Só que para isso a gente precisa ter tempo para olhar estrategicamente a nossa empresa. Olhar o negócio estrategicamente, que vai muito além de olhar o caixa só dela. Pode passar, por favor? Quando nós falamos de ver estrategicamente, enxergar estrategicamente o que está acontecendo, nós estamos falando que no nosso dia a dia de gestão financeira, para que a gente não administre só a consequência, a gente precisa olhar as causas. E as causas estão diretamente ligadas a uma coisa chamada decisão estratégica. E quando eu falo de decisão estratégica, eu não estou falando de nada que não deva constar na rotina empresarial. Seja de quem é encarregado do setor financeiro, seja de quem empresaria. Porque finanças é uma constante tomada de decisão. E toda decisão que nós tomarmos vai impactar diretamente no caixa da empresa. Toda decisão que nós tomamos impacta diretamente. Por isso que a gente começa a brincar, né, e dizer assim que o nervo mais sensível do corpo humano chama bolso, né? Porque se mexeu no teu bolso, pula mesmo, né? Se mexe, não é verdade? Quando a gente fala de decisões estratégicas, nós estamos falando de uma decisão estratégica que é formar o preço de venda. Como é que a gente forma o preço de venda lá na nossa empresa? Normalmente, as empresas usam um númerozinho, né? Um número para marcar. Eu costumo brincar e dizer que é um número mágico ou um número trágico. Né? Depende de onde ele saiu, depende de como ele surgiu. Né? Formar preço de venda é uma decisão estratégica mesmo. Depende do mercado, depende da tua estrutura de custo e depende da margem de lucro desejada, né? Para o teu negócio, para a tua empresa. E muitas vezes eu ouço assim, ó, não, como é que você forma preço de venda lá? Eu pego o custo da mercadoria e aplico 100%, ganho 100% em tudo. Falo, que bom isso, né? Só que tem um negócio interessante aí, se eu compro por 10 e vendo por 20, eu ganho 100%? Não. Se eu compro por 10 e vendo por 20, dos 20 que eu vendi, 10 já não é meu. Quanto é que sobrou então? 10 é quanto por cento de 20? 50. Eu tenho 50 de margem bruta. Desses 50 eu tenho que tirar impostos, comissão, embalagem, inadimplência, se houver, frete sobre venda, se houver, toda a minha estrutura de custo fixo, água, luz, telefone, salários, encargos, manutenção, depreciação, honorário do contador, preciso tirar todos aqueles custos e lá no finalzinho o salário do sócio, inclusive, porque eu não trabalho para empresa que não me paga salário, mesmo que seja minha, né? E eu trabalho, eu preciso de salário. E aí sim, depois disso tudo, eu costumo brincar e dizer o seguinte, muito bem, então você ganhou 50 bruto, 10 você vai ter que tirar para imposto, sobrou 40, daquele 100 que não era 100, era 50, já é 40, né? Agora você teve que tirar 3% de comissão, sobre o cartão ou sobre vendas. Tá? Agora já sobrou só 37. Tirou mais 2% de embalagem, já são os 35. Tá? Mandou entregar para o cliente, tem custo todo de logística, de mais 2% são 33. Tá? Tem 1% e 1,5% de inadimplência, já são 31, né? Arredondando. Ótimo, mas ainda é dinheiro, margem demais, né? Ok, agora tira todo o restante. Se você somar tudo, dá 28% sobre a tua receita total, todos os teus custos. Agora você tem 3%. Como o cliente normalmente quer 5% ou 10% de desconto, você trabalhou pelo prazer, né, da atividade, porque, afinal de contas, a gente não pode ficar sem fazer nada na vida. Eu acho que mente desocupada, né? Minha mãe dizia que mente desocupada é morada do diabo. Então, como a gente não quer isso, a gente tem que se ocupar. Só que se for para fazer filantropia, tem algumas ações que são mais efetivas e dão mais resultado. E eu não sei se aconteceu já com você, sabe aquele negócio, eu já ouvi isso muitas vezes, de dizer assim, puxa, mas a gente trabalha e não sabe para onde vai o dinheiro. Pois é, preço de venda pode te responder isso, né? Determinar o preço de venda adequadamente é bacana. Uma outra decisão estratégica que impacta lá naquelas questões que nós vimos anteriormente é imobilizar sem ferir o capital de giro. Gente, isso é um erro estratégico para quem não gerencia pelo fluxo de caixa. Preciso mudar a fachada da minha empresa. Preciso comprar um equipamento. A gente tem um dinheirinho em caixa. Invisto. Capital de giro, ele tem a finalidade de circular, girar na empresa, né?
produto, dinheiro, quantos a receber, quantos a pagar, caixa, né? Enfim, ele tem que circular, ele tem que ter movimento. Se eu pego o meu capital de giro e invisto, imobilizo ele, o nome já diz, né? Ele fica engessado, ele não vai mais ter movimento, ele imobilizou, ficou parado ali. E aí ele não vai voltar mais a girar. Esse é um dos fatores primários de descapitalização da empresa, pegar o teu capital de giro e investir no imobilizado. Lá na minha região, a gente diz o seguinte: não adianta enfeitar o galinheiro e matar a galinha. Não é verdade? Não posso. Eu preciso investir, eu posso só investir o lucro, não posso investir o capital de giro. Por isso que eu preciso saber se meu negócio dá lucro. Porque é o lucro que eu posso investir. Eu não posso investir em capital de giro dentro da minha empresa. Capital de giro é para manter ela girando, em estoques, em financiamento de clientes, pagamento das contas mensais, né? Mas para imobilizar sem ferir o capital de giro, eu preciso conhecer o resultado da minha empresa, se ela dá lucro de fato ou não, né? E preciso saber se o meu fluxo de caixa, pelo menos de médio e de longo prazo, se ele vai dar sustentação para isso, para eu poder imobilizar de fato e não ter problemas de caixa na frente. Traçar metas de vendas realistas, né? Meta de venda realista, eu volto a dizer para vocês, é aquela suficiente para cobrir todos os custos da tua empresa e formar lucro para remunerar o capital que está investido ali. É porque eu imagino que todos vocês tenham colocado recurso financeiro na empresa, é verdade ou não? Tiveram que injetar recurso? Olha, eu digo para vocês que se vocês tivessem colocado na poupança, ela com certeza dá 0,5% ao mês de juro real, há mais de 40 anos. Né? Mas a gente não queria colocar na poupança porque 0,5% ao mês, né? Mas olha, gente, 0,5% ao mês, olha aí, 6% ao ano, em 16 anos e meio, retorno ao investimento, você coloca, vai pescar, vai ser feliz, não é? Não, não é esse nosso negócio. Nós resolvemos montar o negócio. Você fez um investimento na tua empresa e a pergunta é quanto é que ela está retornando por mês para ti? Porque a tua meta de venda é traçada com base também nisso. Qual é o retorno que eu quero? Porque eu não invisto só dinheiro na minha empresa. Eu invisto dinheiro, tempo, conhecimento, energia e relacionamento familiar. Ou não? Tem um conjunto de sacrifícios entregues ali que precisa dar retorno. Não é? E isso a gente precisa ter através da informação na empresa mesmo. Muito bem, planejar contas a pagar e a receber, que é a principal função dessa ferramenta chamada fluxo de caixa, é você fazer planejamento de contas a pagar e receber mesmo. Né? Porque eu volto a dizer para vocês, se vocês colocarem no mapa, tem até as datas dos vencimentos, tudo que você tem para pagar daqui até o final do ano, que já está pronto. Prever tudo que você ainda precisa gastar em compras, em estoques ou em outras ações, também no mapa, você vai já saber por aí qual é o mínimo, qual que é a necessidade mínima que você precisa ter para receber em contrapartida com o que você tem a pagar. Isso dá para a gente fazer com tranquilidade, isso é mapear, isso é fluxo de caixa mesmo. Isso é informação que vocês têm dentro da empresa, e não importa qual seja o modelo que você tem de controle. Não sei, olha, gente, eu costumo brincar com os meus colegas que são muito fãs de software. Eu acho que a empresa precisa ter software para ter resposta rápida. Isso não significa que eu acho que não tem. Mas ela precisa, mais do que um software, ela precisa ter uma informação. Precisa ter uma informação que ajude a empresa. E isso pode ser através de um software e da tecnologia da informação, ou pode ser aquilo que nós chamamos de laptop da pequena empresa, né? Que é aquele caderno que quando você precisa de uma informação, você vai lá, dá uma lambida no dedo, né? Laptop. Não importa, tá? Pode ser, não importa qual seja a ferramenta, o importante é que você tenha uma informação, sabe? Uma informação sossegada e uma informação consistente para você tomar uma decisão. Acho que essa é a parte mais importante. Não sei qual é a ferramenta que você vai escolher, escolha uma que te dê essa informação quando você precisa. Ponto. Né? Muito bem. Ainda traçar a meta de custo. Porque as empresas, geralmente, metas de venda são traçadas, não é? E as metas de custo? Eu fui atender uma empresa no ano passado que ela cresceu em faturamento 32%. Cresceu em custo 48%.
Ela queria saber o que tinha acontecido, porque ela vendeu muito mais, não sobrou nada. Meta de custo. Gente, é muito importante traçar meta de venda, porque para quem não sabe para onde vai, qualquer lado serve. Mas é extremamente importante traçar meta de custo também. E a isso a gente chama de orçamentação. Qual é o orçamento que você tem destinado para propaganda este ano? Qual é o orçamento que você tem destinado para salários? Qual é o orçamento que você tem destinado para manutenção? Isso é um orçamento. Ah, mas pequena empresa faz isso? Faz sim. Mais fácil que as grandes, porque a gente domina, né, conhece todo o ambiente, sabe qual é o comportamento da nossa empresa. Inclusive projeta para imprevistos. E eu estou falando imprevistos. Não é para outras despesas não, viu? Porque se vocês têm na empresa de vocês esse negócio, uma conta chamada outras, tira. Elimina essa conta, porque ela não existe. Porque se nem nome ela tem, é porque ela não é necessária para a tua empresa. Tá? E isso também faz parte das nossas metas de custo. Porque quando eu vou trabalhar, por exemplo, redução de custo, eu preciso saber qual é o custo que eu posso reduzir. Se a conta nem nome tem, como é que eu vou atuar sobre ela? Né? Então pensem nisso. Eu sei que não tem lá na empresa de vocês ninguém que tem essa conta no plano de contas, tá? Despesas diversas, extra, vários. Nossa, vários é boa. Essa eu ainda não tinha visto no plano de contas, né? Vários, outras despesas, eventuais, extras, né? Gente, são coisas que a gente nem sabe por que existe na empresa. Então, será que ela é necessária mesmo, né? Ainda, avaliar o giro dos estoques, né? Giro dos estoques, gente, é importante. Estoque, assim, ele tem que estar se movimentando, sabe por quê? Porque eu vi alguns de vocês falando que vende a prazo, né? Vocês sabiam que quem tem estoques aqui, quem precisa de estoques de alguma natureza, por favor, levante a mão, só para eu entender quem precisa. Muito bem. Então, agora imaginem o espaço de vocês onde estão os estoques. Deem uma pensada. Já pensaram? Já conseguem visualizar? Agora imagine que lá, sabe o que vocês têm lá? Um conjunto de notas de R$50. Estão todas lá neste lugar que você imaginou. O seu produto que está lá na prateleira é um conjunto de nota de cinquentão, arrumado de algum jeito, algumas não muito arrumadas, né? E ela vai ficando ali. E você precisa dela, né? Você precisa para pagar suas contas, você precisa de dinheiro. Você não pode, né, vender, pagar em produto. E ela fica ali, armazenada. E vai pegando pó. E vai envelhecendo. E vai ficando ali, você sofrendo porque você precisa daquela nota. Sabe? Vai te dando uma coisa. Chega um determinado momento, você está tão apaixonado por aquele produto, sabe? Que aí é a hora de você desovar, porque já passou da hora. Você começou a perceber o que não girou. Você precisa desovar ele. Não interessa se é pela metade do preço, você precisa da nota. Você não precisa daquele negócio ali. Não pode deixar virar um caso, porque se virar um caso, todo dia você chega na empresa, você olha para o estoque. O estoque olha para você. Já virou um caso, não pode. Né? Por quê? Gente, porque daí você diz assim, ah, não, se for para jogar o meu produto fora, deixa aí. Já jogou, já foi. Ele não vai mais se transformar em dinheiro, ele tem que sair da prateleira. Às vezes, o pessoal diz assim, que louco é quem rasga dinheiro, né? Às vezes a gente compra por 50 e vai ter que rasgar a nota e vender por 25. Por quê? Porque se ele ficar lá, ele não vai fazer dinheiro nenhum. Então, tem momentos em que a gente precisa realmente se livrar do estoque. Tem momentos que é necessário. Tem momentos que você precisa fazer dinheiro com ele. Porque você imagine se você tem lá 50 mil em estoque e aí pensa você com 50 mil no teu capital de giro. Você precisa voltar a injetar ele no capital de giro para que ele gere algum lucro, porque na prateleira ele jamais vai te dar. Ele vai te dar prejuízo mesmo. Então a gente tem que estar avaliando. E não pode deixar envelhecer, não. Olha, o meu tempo de estoque é esse aqui. Isso aqui agora já engripou. Então é o momento agora. Não adianta a gente querer fazer promoção de árvore de Natal no dia 25 de dezembro. Né? No dia 26 de dezembro. Fazer promoção de agenda. Vai fazer promoção de agenda em maio. Você percebeu que você comprou demais? Você percebeu que não girou? Você percebeu que você não tinha uma estratégia efetiva para desovar esse estoque? Queima já. Na hora de vender. Não depois, né? Porque depois aí todo mundo faz também. Não é isso? E ainda, planejar o lucro.
Porque lucro precisa ser planejado mesmo. Né? Todo o esforço que eu faço, todos os dias, dentro deste negócio, né, tem que valer quanto? Essa empresa tem que ter quanto de retorno? E isso, gente, é estratégica. É decisão assim, ó, que o gestor precisa estar atento. Porque todas essas decisões vão impactar diretamente no caixa da empresa. Toda vez que eu decido pela estocagem, pelo investimento, pela venda, eu estou gerando um impacto dentro da minha empresa, dentro do meu negócio. Pode passar. E mais do que isso, todas essas decisões, eles vão impactar diretamente naquilo que nós chamamos do tal de capital de giro, né, que eu não conheço, eu não sei se depois, por favor, ao término da palestra, se alguém puder me apresentar esse sujeito chamado capital de giro, porque eu vou nas empresas sistematicamente e elas me dizem assim, o nosso único problema é que a gente não tem capital de giro. Não tem capital de giro. E consultor é uma coisa de louco, né, porque parece que quando ele chega, o cara já foi embora. Né? Então, ele deve fugir de consultores mesmo. Então, esse tal de capital de giro, ele é impactado pelas decisões que nós tomamos. E ele precisa ser gerenciado, porque lembra que eu falei para vocês? Olha só, o capital de giro é um recurso que eu preciso ter em caixa. E quando ele se movimenta para, no caso de quem tem manutenção de estoques, o primeiro movimento que ele faz é em direção ao estoque. Então, o que acontece com ele? Ele deixa de ser moeda e passa a ser produto. E ali ele fica um tempo. Né? Ele fica um tempo ali. Vamos imaginar que você comprou com um prazo de 28 dias. Mas ele chegou e ficou ali 15 dias. Só falta 13 para vencer a duplicata. Tá? Aí você precisa vender. Então, você até conseguiu vender. Só que quando você vendeu, se você vende à vista, você perceba aqui que o fluxo se torna muito rápido, encurta o fluxo. Que é o nosso sonho, que é o ideal, né? Vendi, recebi antes e vencer a duplicata. Se for à vista, o quê? Se for a prazo, ou se for indústria, ele sai, deixa de ser estoque, você tem que produzir. Produz. Quando você vende com 30, 60, 90. Prazo médio, 45 dias. Faltam 13 para vencer a duplicata, 32 você tem que bancar com o teu capital de giro próprio. E aí ele só volta a circular e a ser dinheiro quando você recebe. Então, por isso o nosso cuidado para planejar contas a pagar e contas a receber tem que estar de acordo com o nosso fluxo de caixa. Por isso o nosso cuidado na formação do preço, por isso o nosso cuidado na imobilização sem ferir o capital de giro, tá? Porque isso é grave mesmo, nós precisamos desse movimento contínuo. Quanto mais velocidade nós imprimirmos nele, melhor o nosso resultado financeiro. Melhora a nossa gestão financeira, mais fácil fica da gente fazer essa gestão. Pode passar. E o que nós percebemos aqui, né? Que os principais fatores de dificuldade, lembra que eu falei para vocês que tem efeito e tem causa. O efeito é faltar dinheiro. A causa. As principais causas aí que a gente pode perceber é assim, diminuiu o volume de vendas. Claro, impactou no capital de giro. Né? Crescimento da inadimplência. Muitos clientes que estão lá, né, segurando, não pagam, ele não volta a girar, demora muito, ou quando não, a gente perde, mesma coisa. Aumento das despesas financeiras. Por quê? Porque se eu tenho dificuldade de capital de giro, eu vou captar, aumenta as despesas financeiras, a empresa não dá conta disso, tá? E isso impacta no nosso capital de giro. Aumento dos custos, natural. Aumentou os custos, aumentou a minha necessidade de capital de giro. Tá? Estoques elevados, né? A empresa não dá conta. E não tem capital de giro que aguente. Você pode ter lucro, você pode ter resultados excelentes, baixíssimo nível de inadimplência. Se for estocando, a empresa não dá conta disso. Não tem capital de giro que aguente estoque parado. Sabe? Isso é dinheiro perdido mesmo. No nosso período de inflação, você conseguia ganhar dinheiro com isso. Hoje você perde. Perde e não perde pouco. Tá? Então, os estoques elevados, prejuízo, e, gente, aqui está um fator gravíssimo. Por isso que a gente precisa saber se a nossa empresa dá lucro. Porque um fator de descapitalização é o prejuízo. E se a tua empresa tiver prejuízo mesmo, se essa for a causa,
Precisa tratar a causa, porque senão aí remédio para febre ajuda a matar. Né? Não tem recurso que resolva. Então, qual que é o sinalizador disso? Se sistematicamente nós temos problemas financeiros, isso pode ser na tua pessoa física ou na tua pessoa jurídica. Eu costumo brincar e dizer que o problema não está em quanto você ganha, está em quanto você gasta. Né? Porque se você está gastando sistematicamente mais do que você tem arrecada de receita, você precisa repensar urgentemente a tua estrutura de custos. Porque isso não tem remédio. O endividamento vai aumentando, aumentando, aumentando. Então, se sistematicamente a gente tem problema financeiro, sistematicamente nós temos problema de falta de dinheiro em caixa, porque está na hora de você repensar a tua empresa, as tuas estratégias, a tua estrutura e conhecer melhor esse negócio. Tá? Outra causa, então, já falei para vocês antes, é a imobilização. Eu reformei a empresa, peguei dinheiro daqui. Né? Eu investi nisso, peguei dinheiro daqui. Nós compramos um carro para a empresa, peguei dinheiro daqui. Aí. Tem. E você está coberta de razão. A empresa realmente tem que pagar seus investimentos. Mas o que a gente sugere? Primeiro, invista o lucro dela, não o capital de giro. Né? Por isso a gente tem que conhecer a estrutura de custos e de resultado da nossa empresa. Segundo, capte recurso de longo prazo, para que a empresa tenha condições de pagar a parcela mensal. Por quê? Porque dinheiro para capital de giro é caro. Não tem dinheiro barato para capital de giro. Para investimento fixo tem. As taxas para investimento de longo prazo, para investir, elas são baixas. Vocês vão ter oportunidade aqui na feira, inclusive o Flávio Locatelli vai falar para vocês sobre linhas de crédito. E linhas de crédito de longo prazo são muito baratas em relação ao capital de giro. E a empresa pode e deve pagar, então, isso, porque é investimento nela. Agora, tirar do capital de giro, gente, isso é assim, fazer ela sofrer desnecessariamente. Né? Então, esse é o ponto. Tem que tirar dela? Tem, necessariamente. Mas de onde? Qual é o lugar? Qual é o pote que eu vou pôr a mão? E o pote do capital de giro não pode ser para investir. Né? E ainda, um outro fator agravante mesmo é o senhor sócio. Né? Retirada excessiva. Porque aí, se o bolso é o mesmo, né? Do jeito que eu pago minhas contas por aqui, visto na minha pessoa física, ele vai retirando, a pessoa física dele fica bem e a empresa fica mal. Por isso que o sócio, mas ele é o dono da empresa, ele é o dono mesmo. Ele pode fazer o que quiser com o dinheiro? Pode e deve, é dele. Só que a consequência também é dele. Como é que funciona a retirada dentro da empresa? Você programa a tua retirada, quer dizer, você é sócio e trabalha nela? Então você tem que ter salário. Né? Mas eu não quero viver só de salário, faça ela dar lucro, porque parte desse lucro é teu. Parte dele. O restante tem que ser para capitalizar a empresa. É assim que funciona, porque a empresa não é a nossa casa. Né? A empresa ela é um organismo separado, ela tem os seus custos e ela precisa dar conta de pagar o custo. E não necessariamente, né, todos os custos que nós temos, o nosso padrão de vida. Embora, muitas vezes, eu pergunto, e aí, quanto é que você tira lá na empresa, Soteiro? Júnior? Normalmente, Júnior, é o que eu ouço aqui. Não vou te pôr nessa fria, né? Pode deixar. Fica sossegado, sabe? Senão nunca mais você vai sentar na frente na palestra também, né? O pessoal diz assim, não tiro nada. Não dá? Não dá para tirar. Eu falei, vives de quê? Tem outra fonte de renda? Não. Tem, não. Ele falou, não tem outra fonte de renda? Não, mas sabe o que é? E eu falei para ele assim, você tem comido nos últimos meses? Sim. Tira de onde? Da empresa. Tem carro? Eu tenho, a esposa tem e o filho também. E está tudo pendurado a conta de combustível? O IPVA? Né? Os impostos dele? Não, tudo pago. Vai pondo na conta aí. Né? O pessoal tem trocado de roupa, calçado, um móvelzinho novo de vez em quando para casa, uma melhor. Tem. Põe na conta. Né? Filhos estudando? Inclusive um eu mandei lá, né, para Curitiba para estudar na faculdade. Então custo mensal, vai pondo na conta. Então quando ele começa a somar, ele percebe que ele tem um salário que a empresa não pode pagar. E não adianta você ficar bravo com ele, porque a empresa pode o que ela pode.
Você quer que ela possa mais? Você tem que trabalhar melhor nela, então. É assim que é, não é? Ela dá conta de um teto de custo. Mais do que isso, precisa de uma medida estratégica diferenciada, né? Porque se a gente faz sempre do mesmo jeito, produz o mesmo resultado, não é assim? Faço do mesmo jeito, mesmo resultado, mesmo jeito, mesmo resultado. Então, quando eu quero uma mudança dentro dela, eu preciso mudar, inclusive, a minha retirada. Ótimo. Primeiro anote tudo para saber quando você retira mesmo, né? E aí, toma cuidado para não sangrar a empresa, porque ela vai sofrer e você também, né, por consequência, de passar. O que a gente pode fazer com isso, né? Quando a gente tem um fluxo de caixa, a gente diz o seguinte: tá, então eu já detectei que vai faltar recurso financeiro. Ótimo, que medidas eu posso tomar? Eu posso, por exemplo, melhorar o meu sistema de cobrança, se for inadimplência, ou se for, né, o meu fluxo de entrada ou de atrasos que está muito intenso. Vou melhorar meu sistema de cobrança. Eu posso trabalhar com estoque mínimo, vou reduzir meu estoque. Por quê? Porque eu tenho dinheiro sobrando no estoque. Eu vou buscar uma estratégia para desovar o meu estoque, para fazer dinheiro com ele, que é legítimo. É isso mesmo que a gente tem que fazer, né? Reduzir o prazo de pagamento das vendas. O prestador de serviços, por exemplo, ele banca muito, né? Por quê? Porque eu não sei se vocês recebem serviço antecipado, eu falo por mim, eu tenho uma empresa de prestação de serviços, a gente primeiro banca todo o custo, e depois ainda que termina, a gente vai faturar, né? E vai demorar um tempo para receber. Nós podemos encurtar esse ciclo. Por quê? Vamos negociar com o cliente, né? Ele vai me dar parte na contratação, vai me dar parte, né, na entrega tal, e parte na entrega final. Tem que buscar mecanismos para reduzir, muitas vezes, o meu prazo de pagamento das vendas. Programar o pagamento das compras em função do recebimento de vendas. Gente, historicamente, a gente não sabe que a gente tem que pagar o pessoal no 5º dia útil? Por que você fez uma duplicata com vencimento no mesmo dia de salário? Né? Então, a gente precisa programar pagamento. Às vezes, 2 dias de diferença na negociação com o fornecedor, no fluxo de caixa, faz uma diferença enorme, 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 enorme. Se a gente não faz isso, eu brinco e digo assim, eu sei porque se você colocou no mesmo dia do pagamento do salário, todas aquelas contas que você tinha para pagar. Porque você é masoquista. Porque o empresário de microempresa, ele pega a chicotinha e se bate mesmo. Ele gosta de viver perigosamente. Se não der pressão no estômago, não tá bom. Sabe? Tem que estar sempre adrenalina 1000. Né? Gente, assim, ó, tem outros esportes radicais, tá? Em menos tempo você consegue baixar a adrenalina, porque esse negócio de viver na adrenalina todo dia, chega uma hora que não dá, né? Você sabe por que a microempresa, principalmente a microempresa, ela tem dificuldade de fazer sucessão aqui no Brasil? Por conta do excesso de adrenalina. Gente, você sai todo dia, teus filhos, vocês não têm a pretensão de que os seus filhos, né, sejam sucessores das nossas empresas, e eu espero que não, porque no Brasil menos de 33% fazem sucessores, tá? Menos de 50% de segunda geração e menos de 33% desses 50% de terceira geração. Por quê? Porque ele vê todo dia você levantando e dizendo assim, ai meu Deus, eu tenho que ir, né? Porque eu tenho que ir, porque hoje o dia vai ser um inferno. Final da tarde você chega em casa e ele olha para você e fala, nem me olha porque eu tô acabado. Gente, pensa, ele vai querer passar o dia no inferno e voltar para casa acabado? Não. Ele está vendo você sempre sofrendo aquela coisa de sofrimento mesmo, aquela coisa assim, sabe? Ele não quer isso para ele. Aí ainda, quando ele é pequeno, quem tem filhos pequenos sabe disso, eles olham para você e falam assim, mamãe, hoje você não vai trabalhar, né? Você fala, não, mamãe tem que ir para ganhar o pão. Ele odeia pão. Fala pra ele que é pra ganhar o iogurte, chocolate, tênis novo, né? Tem que ser uma coisa prazerosa. Aí o que ele vê? Sacrifício, 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 sacrifício. Ele não quer esse negócio pra ele. A gente tem dificuldade de fazer segunda geração. Isso é uma realidade. A gente vê, é sofrimento, sabe? Aquela coisa e não pode ser assim. Não pode, porque a gente vai perdendo prazer em fazer aquilo que é no sonho, um projeto que nós tínhamos, né? Muito bem. Outra decisão é negociar os prazos de pagamento com credores. Não vai dar para pagar. Liga para ele antes, porque depois que vencer o duplicado, não adianta você dizer para ele assim, sabe aquele título que venceu ontem? Pois é, não pude pagar. Fala antes para ele, porque daí ele também se programa, né? Se organiza, e isso é mais justo, né?
E principalmente vender bens e equipamentos ociosos. Tem coisas que a gente tem lá na empresa que a gente não sabe por que comprou. Né? Isso é mais ou menos todo mundo, as mulheres principalmente, tem no guarda-roupa uma coisa que comprou que não sabe por quê, né? Você olha para aquele negócio e diz assim, onde é que eu estava com a cabeça quando eu comprei esse calçado ou essa roupa? Né? Não sabe mesmo. Na empresa também. Invariavelmente a gente compra um negócio para a empresa que você não sabe por que comprou. Às vezes é uma impressora. Você fala, por que eu comprei esse troço aqui? Agora a gente não pode usar, porque a manutenção é muito cara, esse negócio funciona. Venda, tire ele de lá. Sabe? E claro que na indústria isso é muito mais válido, né? Pode passar. E como é o caso de vocês aqui de Curitiba, que estão nessa sala e que vieram falar de fluxo de caixa, né? Não é só quando está faltando, quando está sobrando dinheiro em caixa, o que a gente faz, né? Que esse é o recado para vocês. Até aqui não valia, então, né? Está sobrando. Isso, esse era o problema principal de vocês. Eu não tenho muitas opções, porque eu raramente vejo isso. Mas, enfim, quando sobra recurso financeiro, aumentar os níveis de estoque com cautela, porque aí é você investir no teu estoque bom. Investir em estoque de retorno, de giro rápido. Você aplica a margem menor, faz ele girar mais rapidamente, vai ganhar dinheiro com isso. Cautelosamente. Né? Investir em ativo fixo com bastante critério, aí sim, né? Aí você vai investir em ativos fixos, na melhoria da estrutura física da tua empresa, né? Da estrutura organizacional da tua empresa, criteriosamente. Né? Vai aplicar no mercado financeiro, não é? Que é uma opção também, porque hoje nós temos aí opções para as empresas, né? Quanto maior for o prazo de aplicação, melhor o retorno. Você pode, por exemplo, aplicar o 13º dos funcionários, né? Da sua empresa, porque se você aplicar, não é? Além de você ter dinheiro para pagar, ainda você vai ter uma receita financeira com isso. E, gente, pode parecer bobagem isso, né? Mas é assim, é um custo que você sabe que tem. Que se você fracionar isso mês a mês, a empresa paga e precisa pagar, porque se ela não paga, ela está dando prejuízo. A questão é o que eu faço com esse dinheiro. Né? Eu estou usando uma outra coisa, ok. Mas eu posso alocar esse recurso para ele lá. É a mesma coisa de depreciação. Por que a gente tem dificuldade de investir na empresa? Porque tudo que a gente tem lá na empresa deprecia. Vai depreciando, né? Mesmo na pessoa física, tem um carro, vai depreciar. Você quer manter o teu carro sempre bom? Então, o que você pega? O valor da depreciação desse carro e invista no consórcio. Não é? Por quê? Porque ele vai depreciar mesmo. E a gente vai conseguir repor o bem sempre. Da mesma forma dentro da organização, né? E ainda antecipar compromissos com fornecedores. Você fica bem na foto e quem sabe até ganha um desconto bacana aí, quando está sobrando de recurso financeiro em caixa. E já na nossa reta final, gente, a única coisa que justifica fazer fluxo de caixa é planejar. Mas antes é saber o que e onde você quer chegar. Com a tua empresa, com o teu negócio, com a tua estrutura que você tem. E isso é importante. Né? Porque, se não, vejamos, eu vou pedir para vocês, por favor, só deixarem o material na cadeira e se levantarem um pouquinho. Assim, em pé, eu vou pedir, por gentileza, que vocês fechem os olhos um instante. De olho fechado, vou pedir ainda que vocês lentamente deem 2 voltas para a sua direita. Olho fechado, por favor, bem tranquilos. Vou pedir agora que vocês mantenham os olhos fechados e deem 2 voltas para a sua esquerda. Ai, que bom! Cuidado com a labirintite. Devagarinho, olho fechado. Mantenha os olhos fechados. E agora, com o braço direito, eu vou pedir que vocês apontem para o norte. Apontem para o norte com o braço direito, por favor. Olho fechado, braço direito para o norte. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Mantenham o braço de vocês apontado. Abram os olhos e vejam quantos nortes tem aqui. Deem uma olhada. Quantos nortes tem aqui? Olha o norte, gente. Pode ser para cá, segundo você, né? Pode ser para cá, pode ser mais ou menos para cá, pode ser para cá, né? E pode ser para lá também. Gente, para que lado fica o norte? Pode sentar, obrigada. Gente, o Sêneca dizia o seguinte: para quem não sabe para que lado vai, qualquer lado é norte. Não se preocupe, não, né?
A minha mãe usava um termo lá, um termo que era muito comum lá no interior, né? E ela, quando via alguém assim que estava meio perdido, meio sem saber para onde ir, ela dizia assim: puxa, coitado do fulano, né? Tá desnorteado. Pois é, eu acho que aqui nós estávamos meio desnorteados. Verdade, norte, né, gente? É o lugar onde você quer chegar. Norte, cada um tem o seu. Onde você quer ir? Qual é o lugar que você quer alcançar? Qual é o projeto? Qual é o plano? Qual é o objetivo? Qual é a meta da sua empresa para o ano de 2011? Para o ano de 2012? Qual é o teu projeto financeiro? Qual é o teu projeto econômico? Qual é o teu projeto de resultado? Porque é isso que vai orientar as tuas ações de marketing. É isso que vai orientar as ações de capacitação das pessoas, a orientação para o mercado. Porque eu falei para vocês, finanças é consequência. Finanças é só consequência. Nós precisamos estabelecer antes, e para justificar fluxo de caixa, nós precisamos implantar, de fato, a cultura do planejamento dentro da nossa organização. Passa 2 slides, por favor. Próximo. Gente, nós precisamos, acima de tudo, estabelecer uma meta. A meta me diz onde. E a meta é uma coisa quantificada, quantitativa, é um objetivo quantificado. Onde nós queremos chegar? Desenhem, façam um mapa, escrevam. Escrevam mês a mês. Bom, ou digam o seguinte: em janeiro ou em março de 2012, eu quero que nós estejamos assim, assim, assim e assim. Quantifiquem isso. Escrevam detalhadamente, especificamente. Aí é o momento, então, da gente planejar e dizer como eu vou fazer para chegar lá. Quais são os recursos que eu preciso disponibilizar para isso? Quais são os caminhos que eu vou buscar? E quais são as informações que eu preciso? Porque é isso que justifica a gente mapear a nossa empresa, obtermos a informação, porque para o planejamento é a ponte que liga o lugar que eu estou hoje àquilo que eu quero chegar. Eu posso enxergar e nós podemos ter facilidade de escrever onde eu quero chegar, mas para isso eu preciso saber como eu estou hoje, para eu saber quanto que eu preciso percorrer deste caminho. E aí, a partir disso, é que eu instalo 2 equipamentos dentro aqui, de mim, enquanto profissional, enquanto gestor. Eu tenho que instalar, quando eu planejo, eu tenho que instalar um odômetro e um velocímetro. Quem conhece carro sabe do que eu estou falando, Um odômetro, o que mede o odômetro? A distância, para eu saber quanto que eu já andei. E o velocímetro para saber a que velocidade a minha empresa está indo. E isso tudo não se faz sem se preparar. Ter preparo. Conhecer realmente o teu negócio. Conhecer como é que a gente forma preço de venda adequadamente, como é que eu faço para planejar lucro, como é que eu faço para planejar investimentos, como é que eu faço para gerenciar e administrar meus estoques e meu fluxo de caixa. E aí, quando a gente realmente buscar isso, aí o Sebrae é parceiro. Nós somos parceiros sempre, para preparar, para capacitar. Durante a Feira do Empreendedor, vocês terão, em diferentes momentos, várias oportunidades de buscar capacitação, de buscar informações. Nós estaremos disponíveis aqui e os nossos consultores lá no atendimento para tirar dúvidas específicas. Gente, o tema era esse, tá? Eu quero agradecer a vocês por estarem aqui e abrir. Quanto tempo eu tenho? A minha colega lá? 2 minutos para perguntas. Alguma pergunta, alguma coisa que vocês queiram perguntar, queiram saber? Quando você fala de pessoa física, normalmente os especialistas dizem que o certo seria você ter pelo menos 2 meses de um valor guardado para os teus custos fixos. Empresarialmente falando, tem algum norte que diga assim, para você ter um fluxo de caixa, a tua empresa tem que ter normalmente tanto 1 mês ou 1 mês e meio que cubra os teus valores fixos. Tem algum número assim ou é muito relativo?
Eu costumo dizer o seguinte, a tua reserva de caixa ideal, tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica, é o seguinte, pare e pensa o seguinte, se eu não vendesse nada este mês, enfim, quanto tempo eu aguento? A minha empresa tem de caixa para eu não vender nada. Da mesma forma que a pessoa física, eu costumo dizer o seguinte, se você hoje não fosse ter receita nenhuma mais, a tua receita parasse hoje, por quanto tempo você tem dinheiro para viver? Então, a empresa, e ela precisa, e esse é o tempo, é relativo, depende de cada uma, ela precisa pensar o seguinte, se eu não vender nada essa semana ou nos próximos 15 dias, para quanto tempo eu tenho recurso para bancar o meu baixo volume de vendas? Porque isso vai acontecer, né? Neste ou naquele mês. Vai acontecer. Ele tem uma pergunta também, por favor. Qual é a ferramenta, o software melhor para fazer fluxo de caixa? Uma planilha, alguma coisa assim? Olha, software eu não posso nem dizer nomes e tal, tem muitos, inúmeros, até alguns free, né? Mas eu posso te dizer uma coisa, a velha e boa planilha do Excel é show, se você tiver as informações. Ela vai te ajudar a tomar decisões na hora que você quiser, se você tiver as informações e alimentá-las. Qualquer um é bom se for alimentado, mas a velha e boa planilha do Excel ainda nos ajuda muito. Mais alguém? Ok, gente, depois você pode me perguntar, eu estou saindo aqui já, você pode me perguntar. Gente, muito obrigada, tá? Boa feira para vocês, sucesso a todos.